Você já passou por uma situação que, quando estamos num momento de tristeza, parece que tudo acontece, tudo piora? O que será que nós podemos fazer nesse momento? Nosso estudo será sobre isso hoje. Estamos ainda estudando o Evangelho por Emmanuel, ainda o evangelista Mateus, Segundo Mateus, e continuamos ainda no seguinte versículo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. E o título de hoje se chama Na Hora da Tristeza, onde vocês podem encontrar esse texto nesse livro, que eu já mostrei aqui, como também no livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 13. Está lá, em qualquer ou na própria internet. Vamos lá. Na hora da tristeza. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Parece que naquele momento, que aquele sentimento de tristeza, ele chega até nós, parece que a gente vive um pesadelo. E é verdade, é muito comum isso mesmo. Tudo parece que piora nessa hora. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Parece que nesse momento passa aquele filme na nossa cabeça, que tudo vem, nossa, mas comigo acontece tudo, e vem aquele filme de todas as coisas não boas que aconteceram conosco em algum momento na vida. Sente-te, afeição do viajor, para cuja sede se esgotar as derradeiras fontes no caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fadigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. É aquele momento que parece que a gente está tão sufocado que nada que nós tentamos fazer dá certo. Na verdade, muitos ficam até sem força para fazer algo nesse momento. E parece que nós estamos aprisionados. Quando ele fala assim, nas grades do cárcere, ele está querendo dizer aqui, justamente nas grades da nossa encarnação, presos ao nosso corpo físico. E o que fazemos nesse momento? Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Nós temos que nos lembrar da luz. Por mais difícil que seja a nossa situação, a gente tem que se lembrar que para toda noite existe um dia para recomeçar. Se para toda escuridão da noite, tem a luz de um dia que vai recomeçar no dia seguinte, novas oportunidades, novas formas de ver a vida, novas perspectivas. Nós precisamos nos lembrar da luz. Se a gente se lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 27, ela vai falar um pouco sobre serviço e tempo. Será que nesse momento que a tristeza bate às nossas portas, se nós trabalharmos, se nós servirmos ao próximo e darmos tempo ao tempo, que o tempo é um remédio sagrado, será que essa tristeza não vai melhorar? Não vai passar? Porque quando a gente resolve ajudar o próximo, fazer algo de bom para o nosso próximo, nós vamos perceber que aquilo que nós estamos sentindo talvez seja muito pequeno. Nós não podemos desmerecer aquilo que sentimos, nós temos que enfrentar aquela dificuldade. Mas são oportunidades de vermos que todos passam por momentos semelhantes e que nós temos que aprender a lidar com ele. É o que ele fala assim, ainda assim não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Nesses momentos, vamos tentar procurar algo para fazer. Ao invés da gente escolher fazer nada, ficar parado, vamos escolher agir, fazer algo, principalmente fazer algo para o outro, porque isso vai nos trazer mais ânimo, isso vai nos ajudar muito. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, quantos de nós não fomos vítimas já de uma pessoa que nos critica porque não nos entende? Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Sempre para a nossa situação, alguém está numa situação pior e alguém está numa situação melhor. E cabe a nós conseguirmos enxergar isso. Às vezes a pessoa não nos compreende, mas a gente pode recordar daquelas pessoas, daqueles companheiros que estão doentes, mutilados e mal sabem da própria situação. Talvez essas pessoas que nos criticaram, eles são esses companheiros.
mutilados, enfermos, doentes, não a doença física, mas a doença da alma. Talvez eles estão lançando para nós críticas porque eles não estão bem. Não somos nós o problema. Talvez eles que precisam olhar para dentro deles e verificar que algo não está andando bem com eles. E mesmo assim, diante das críticas, prossegue servindo. Espera pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonarem árduas tarefas, a caça de considerações que lhes incensem a personalidade. Estamos fazendo um serviço, os amigos começaram conosco, mas nem sempre o serviço é fácil. Muitas vezes ele é difícil. E eles estão vendo que aquilo, naquele momento, não está trazendo nenhum progresso, não está trazendo nenhum tipo de benefício para eles, e eles te abandonam e ficam você lá, fazendo serviço. Se isso acontecer, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo. Medita naquelas crianças que são afoitas, que elas estão empenhadas em distrações, elas não estão concentradas naquele serviço, naquele trabalho que estão fazendo. Nos momentos de estudo, e o que a gente faz? Prossegue servindo, a esperar pelo tempo, que a todos renovará na escola da experiência. Talvez esses amigos que nos abandonaram não estivessem naquele momento prontos para fazer aquilo. Não é porque eles não estão fazendo mais que nós vamos deixar de fazer. Cumpramos a nossa tarefa, cumpramos o nosso dever com amor. Vamos fazer o serviço, aquele trabalho que vai além do simples trabalho de ganhar o dinheiro para sobreviver, mas aquele trabalho que demanda amor, o serviço de verdade, aquele nosso dever com amor, com uma pitada de amor. Isso faz toda a diferença. E vamos sempre nos lembrar, tem lições que somente a dificuldade vai nos ensinar. Muitas pessoas vão aprender pela dor e não pelo amor. Tenho certeza que vocês já ouviram essa frase. E é isso que acontece realmente muitas vezes, mas nós podemos fazer a opção de aprender no amor, com certeza. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, se algum parente nosso, ele desencarnou, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre da tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. É uma separação momentânea. Se naquele momento um parente nosso nos deixou, voltou para o mundo espiritual, aquilo é uma separação física momentânea, porque eles estão conosco no mundo espiritual, estão conosco em espírito, em oração, talvez não numa presença que a gente consiga tocar, mas eles estão ao nosso lado. E em algum momento nós iremos reencontrá-los no plano espiritual. É só uma separação física daquele momento, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil a gente entender, é difícil. Nesses momentos de dificuldade, façamos uma oração. Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender esse momento, que ajude o nosso parente que retornou ao mundo espiritual também compreender essa situação. Se o fardo das próprias aflições, o peso das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará a solução. Às vezes, a solução não vai aparecer no nosso tempo, no tempo que a gente quer, mas no tempo de Deus. E a gente tem que saber esperar. E enquanto estivermos esperando, por que não também ajudar, levar um sorriso, um abraço, uma palavra de incentivo a outros que estão numa situação semelhante ou muito pior? Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar sair de dentro de nós e enxergarmos o que está acontecendo ao nosso redor também. Por mais difícil que seja a nossa situação, vamos tentar fazer isso. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Olha quantas opções de trabalho que Emmanuel nos dá
aqui. E Emmanuel, mais uma vez, nos chama sempre para o trabalho, sempre para a ação. Mesmo que o nosso momento não seja o melhor para nós, que não pareça ser o melhor para nós, ele nos convoca ao serviço, ao trabalho, porque é o trabalho que vai nos mostrar o caminho sempre. E a paciência, esperar o tempo, que é o nosso melhor remédio. Não te detenhas para relacionar de sabores. A situação não está fácil? Continua. É isso que ele quer que a gente faça, que nós continuemos, que nós não paremos. Segue adiante. E se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. É uma lição muito bonita. Às vezes parece que quando a gente está num momento de tristeza, a gente não consegue enxergar o próximo capítulo, a gente não consegue enxergar um pouquinho só além, mas só que a gente tem que lembrar que Jesus está nos conduzindo. Jesus, ele conduz a todos nós. E parece que aquele momento não vai acabar nunca, mas lembrem-se, para cada noite existe um dia que vai recomeçar, uma luz que vai recomeçar, mas nós precisamos estar dispostos a enxergar essa luz e não parar. O segredo aqui que Emmanuel nos propõe é: não pare, continue servindo, continue trabalhando e espere o tempo. Aquela dificuldade, aquela tristeza, ela vai se dissolvendo com o tempo e tudo vai passar. E nós vamos perceber que ela foi um momento que nos fez crescer, um momento que foi necessário e que ela passou. Mas não vamos desistir, não vamos parar. Se você está vivendo esse momento de tristeza na sua vida e quer compartilhar conosco, escreva nas nossas redes e não se esqueça, não deixe de trabalhar. E se quiser também escreva, olha, como que eu posso continuar trabalhando? Que nós estamos aqui para ajudar, porque todos nós temos as nossas dificuldades e não queremos parar. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais. Até nosso próximo estudo.